Geograficamente, até falando, Venezuela até é muito mais viável ali para os Estados Unidos, né? E outra também, né? Se a gente começar a olhar em relações de conveniência, para quem trata com a Arábia Saudita, também tem todo, né? Tratar com o Nicolás Maduro não é tão diferente assim. Mas eu queria entender, na sua visão, né? É possível pensar realmente Estados Unidos investir na produção de petróleo na Venezuela, visto que a própria estatal da Venezuela é sucateada, precisaria de investimentos, apesar da Chevron já ter sido autorizada, acho que em novembro do ano passado, a voltar a explorar petróleo da Venezuela, mas eu queria entender, né, na sua visão, os impactos que isso pode acabar trazendo para os Estados Unidos. São positivos? Olha, o que a gente tem hoje, né, Paulo, o Ocidente ele tem um problema que precisa ser resolvido. Qual é o problema? Não é só o dos Estados Unidos, o problema é a oferta de petróleo no mercado mundial. A gente teve lá o embargo com a Rússia em razão do problema da invasão à Ucrânia, né, mas a Rússia está conseguindo escoar, quer dizer, levar esse petróleo para a China, para o Japão, para a Índia, para outros países. A gente estava comentando aqui, quer dizer, 40%, 38% do consumo de petróleo global é da Ásia-Pacífico, né? Então esse é um consumo muito grande. Então a sinuca de bico que o Ocidente ia dar na Rússia em relação ao petróleo, ela saiu meio pela culatra. Mas por outro lado, nós aqui desse lado do mundo ficamos com um problema. Então qualquer oferta de petróleo que tenha mais no mercado, o mercado é global, significa mais oferta, queda de preço, né? Então os Estados Unidos está buscando essa alternativa, mas eu concordo com você, é uma alternativa muito difícil. Até porque o sucateamento dos campos da Venezuela, eles não têm, eles são feitos há muitos anos. A Venezuela chegou a produzir mais petróleo que o Brasil a uma época, né? 3 milhões ou quase 4 milhões de barris. E hoje produz 400. Ou seja, uma queda absurda porque em razão dos embargos comerciais não tem investimento. A Venezuela tinha uma legislação muito complicada, estatizou, né, todos os ativos estrangeiros. Agora a Venezuela já mudou um pouco, né? Hoje a Venezuela já permite o investimento sem ter o Estado como controlador da empresa, mas ainda sendo sócio. Então, quer dizer, essa abertura ela vem acontecendo de maneira muito lenta, mas o governo americano tem sim, com relação ao petróleo, interesse que essa abertura aconteça. Tanto que já permitiu que a Chevron explorasse lá o petróleo de forma marginal. Agora é importante a gente lembrar que recompor esses ativos, de permitir novamente esses postos venezuelanos a produzirem petróleo e serem colocados no mercado global, não é uma tarefa fácil, né? Não é um disjuntor de on e off, né? Esses são investimentos que precisam amadurecer, são investimentos altíssimos, né? Que aí para você conseguir recuperar esses campos ou descobrir novas fronteiras dentro de um país, leva aí de 3, 4, 5 anos. Não é no curto prazo, né? Exatamente. O que a gente está discutindo hoje é 2023, 2024 e 2025. Né? Então, nesse curto prazo, é que realmente o cabo de guerra ali para o presidente americano e para o Ocidente como um todo está ficando complicado em razão dessa força que a OPEP tem. Pedro, a Venezuela faz parte da OPEP também, né? Até que ponto? Assim, é uma questão muito em relação eu acho que assim, as questões comerciais elas são muito mais importantes, é isso que você falou, pesa até para a imagem do próprio presidente, a popularidade está muito relacionada ao bolso, né? Ao quanto a população ali sente dessa inflação, mas também até que ponto pode pesar para a imagem de Joe Biden associar-se a um ditador como Nicolás Maduro, que está muito mais em linha com os regimes de China, Rússia e Arábia Saudita do que um regime democrático como os Estados Unidos. Paulo, vamos combinar que a Venezuela hoje ela tem uma série de problemas, né, econômicos vindos aí de muitos anos e deficiências. Quando você tem uma organização como a OPEP, que no final do dia é um cartel, né, na teoria econômica, você já vê que o cartel ele é muito fácil alguém furar esse cartel, né, porque as necessidades da Venezuela elas são totalmente diferentes da necessidade da Arábia Saudita, que são totalmente diferentes da Rússia, né? Então você conseguir fazer esse mecanismo de cortes de toda a organização com cotas é muito difícil. O que ajuda a OPEP é que a Arábia Saudita e a Rússia representam um volume enorme dentro da produção do cartel. Então, dito isso, esse alinhamento da Venezuela com os Estados Unidos poderia acontecer. Agora, eu acho que o presidente americano vai ter que pesar. Eu acho que politicamente, como você colocou, é muito complicado, né, ele ter aí um alinhamento com um regime político difícil que é o que tem na Venezuela hoje, como acontece com o Irã e outros que a gente vê por aí. De qualquer forma, o trade-off dele é o mesmo trade-off com as questões ambientais. Olha, eu tenho aqui, quer dizer, eu tenho responsabilidade ambiental, atendo a agenda ambiental, mas desculpa lá, o pessoal aqui, o povo americano não quer pagar caro pela gasolina e o que eu tenho que fazer é permitir a exploração de petróleo no Alasca e aumentar essa oferta de petróleo interna. Então eu acho que esse trade-off político
o presidente americano vai ter que sair dele e escolher. É uma sinuca de bico para Joe Biden, né? Num ano em que a gente ainda não sabe efetivamente, né, se ele vem aí como candidato até a reeleição, mas ele já de olho, né, exatamente, tem as eleições nos Estados Unidos. É uma situação bem complicada. Já mais uma, né, que já tem passado por uma pressão inflacionária muito grande, e tudo isso pode trazer grandes impactos